Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem, em nome do Senhor Jesus. Me chamo Andréia, tem muitos que não me conhecem. Eu vim aqui hoje, através desse vídeo, passar para vocês uma mensagem muito importante. Se trata de olhar para você mesmo, para o seu próprio corpo, para você não deixar passar problemas de saúde e você depois não ver. E eu deixei passar. O que acontece, gente? Eu quero deixar isso especialmente para as mulheres que não tem tempo de se olhar, de se cuidar, de ter tempo de olhar para você. No mês de julho eu descobri um nódulo no meu seio. Eu não sabia o que era. Até então eu achava que era apenas um machucado, porque eu não me atentei. Até que ele foi retraindo e ele sugou a minha mama. A mama foi sugada para dentro, a minha mama esquerda sugou para dentro. Quando suga para dentro, chama-se carcinoma. Até então eu nem sabia o que significava isso, mas ele entrou para dentro de uma forma assustadora e doía muito. Esse nódulo foi crescendo e meu esposo falou, vai no médico ver que isso não é normal, e nunca tinha acontecido nada parecido com minha mama. Minha irmã também me orientou no médico e eu fui. Descobri um nódulo na mama esquerda, fiz a biópsia no mês de outubro, o caroço já estava com mais de 2 centímetros, quase 3, e estava grande. Eu não me atentava a isso antes. Por que eu não me atentava? Eu sou muito cuidadosa, acredito que muitas mulheres também são como eu, elas são cuidadosas, a gente se cuida da maneira que dá, né, gente? A gente sabe que não podemos ter tudo o que queremos, mas a gente se cuida da maneira que dá. Mas eu tenho um problema de fibromialgia e calor, coluna e tudo mais. Então isso fazia com que eu estava num processo de dor, de inflamação muito grande no corpo. Eu achava que era isso, que era o problema da inflamação, tudo no corpo, que não, deve ser por conta disso. Então eu não me atentei. E eu achava que tudo era fibromialgia, tudo era coluna, que estava se misturando. Gente, eu deixei o ventilador ligado porque tá muito calor, tá? Então, o que acontece? Eu não me atentei por conta dessas problemas de saúde que eu estava tendo antes. E agora eu vi que eu deixei passar uma coisa que podia ter sido apenas um nódulo, que eu podia ter tirado, não tinha virado nada demais. Só que eu não me atentei por conta de outras coisas. E isso demorou na descoberta. Então, quando eu descobri, que eu fiz os exames, tudo com a ajuda da família, porque eu tive que pagar quase 3.400 reais ou mais, Acho que foi 3.400 e pouco que eu paguei para fazer uma biópsia e descobri se era realmente um nódulo maligno. Fiz o exame, fiz a biópsia de agulhamento grosso, 2 agulhamentos grossos que são inseridos na mama da gente, e eu fiz a biópsia. Sangrou muito, doeu muito, porque o nódulo estava machucado, ele estava com muita dor, muita gente fala assim, que o câncer ele não dói. Você não consegue saber se ele está lá. O câncer não dói. Muita gente fala que isso não dói. No meu caso, doeu. Por isso que eu falo que foi um começo, uma coisa bem do comecinho. Esse começo que gerou essa dor na mama, era para ter visto logo, Porque se ele começou a doer, é porque já estava lá há muito tempo e eu não notei. Então peço a vocês, mulheres, olhem qualquer coisa que tiver no corpo de vocês, procurem saber logo, procurem ver logo, porque eu não me atentei. E quem olha pra mim e fala, nossa, Andréia, você é tão atenta, tão preocupada com as coisas, e você deixou passar, eu deixei passar. Eu não sabia, gente, que era isso. Então, em outubro eu descobri que era o carcinoma, nódulo maligno da mama. Meu chão desabou, Parece que eu abri um buraco e eu caí, porque eu fiquei realmente muito mal, eu fiquei triste, tinha que correr para fazer a cirurgia, para retirada dele. Ocorreu a cirurgia no dia 1º de dezembro, eu fiz a cirurgia, tão sonhada cirurgia, foi retirado, A mama não retirou a mama completa, graças a Deus, retirou uma parte do meio dela, retirou, A auréola não estava comprometida, graças a Deus também, que isso foi um milagre de Deus, que não estava comprometida a auréola. Conseguiram reconstruir, reconstruir ainda não, mas conseguiram tirar o nódulo, preservaram a minha auréola. Vou ter que talvez fazer depois abrir novamente para poder colocar o bico do seio para fora, porque acabou ficando para dentro, devido ao buraquinho que ficou, Enfim, foi aberto também na axila, para ver se ela tinha se expandido, se o câncer tinha passado para outra nas regiões do corpo, foi retirado glândulas, Foi retirado as glândulas da axila para saber se tinha espalhado, mas não tinha espalhado, graças a Deus. Fiz os exames, para ver se tinha também cintilografia óssea. Fiz a tomografia computadorizada de tórax, graças a Deus também não abrangia para nenhum outro lugar do corpo, isso foi maravilhoso. O que eu quero dizer para vocês nessa abertura de conversa que eu tô tendo com vocês? A gente precisa se olhar mais, se preocupar mais, olhar, ver o que está acontecendo com a gente.
Eu estava passando por um problema muito sério já de problema de saúde. Meu corpo estava inflamado. Eu não tive como saber o que estava acontecendo. E quando eu descobri um câncer maligno na mama, gente, foi algo muito assustador. Eu tive um apoio muito grande da minha família, dos meus amigos. Eu não tenho nem o que dizer, de tanto amor que eles passaram para mim. Isso me fortaleceu, me ajudou. E fez com que eu pensasse na vida muito mais. E eu agradeço muito a Deus por eu estar aqui hoje, falando com vocês. Eu comecei a minha quimioterapia ontem, anteontem, foi no dia 13/2, eu comecei minha primeira quimioterapia. É uma questão de tempo do cabelo cair e eu vou ter que passar pelo processo. Vou fazer a quimioterapia, depois passar a radioterapia e em tudo eu tô dando graças a Deus, porque eu tô aqui para poder falar para vocês que eu tô vencendo. Eu sei que eu vou vencer. Deus é comigo. Ele tá cuidando de tudo, ele tá cuidando dos mínimos detalhes. Eu sei que a gente passa por tantas coisas e muita gente não tem oportunidade de se tratar, de se cuidar. E eu tô tendo. Eu passei pela situação, eu tô passando pela situação. E eu vou vencer, que Deus é bom, Deus é maravilhoso.